Olá, estamos então aqui para dar continuidade na leitura do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. No capítulo 6, o título é O Corpo Interior, e já estamos indo para a segunda parte deste capítulo 6. A segunda parte tem um subtítulo: Olhe além das palavras. Não gosto da palavra pecado, ele nos diz. Aliás, é dito para o autor. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. E o autor então responde: posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância e à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e, por isso, não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para o qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece se, por alguma razão, não gostamos da palavra mel. Pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para o qual ela aponta. Tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade, que está além da palavra. De insanidade, essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. E aí outra pessoa traz a questão: essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando. Claro que existe. Aí o autor responde, né? Claro que existe alguma coisa errada com você. E ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, mas você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? E aí é feita uma outra pergunta: você quer dizer que existe culpa por associação? E o autor responde: não é uma questão de culpa, mas, enquanto a mente nos governar, fazemos parte da insanidade coletiva.
Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetra em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada, que os homens infringiram e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. Acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. Então, o que eu entendo aqui é que ele está, de alguma forma, dizendo que nós, que a rejeição, né, da não aceitação dessa palavra pecado e da não aceitação da palavra culpa, que essa pessoa refere como se sentindo cobrada por causa desses termos, e ele então propõe a sugestão de substituir por inconsciência, por insanidade, por inconsciência e insanidade. Ele propõe que se substitua, mas que a gente não deixe de se observar, porque essa palavra me incomoda. Por que essa palavra me incomoda? Daí ele traz um exemplo, bem para a gente refletir mesmo, né? Ah, mas tá acontecendo uma guerra lá, né, na Rússia, então assim, não tem nada a ver comigo, mas eu pertenço a esse coletivo da raça humana que ainda está promovendo truculências, que ainda está promovendo morte de pessoas. E o que ele está dizendo é que de alguma forma isso fica no inconsciente coletivo. E essa ferida moral, né, esse dano moral nos afeta de alguma maneira, porque nós fazemos parte da coletividade humana, né? A dor do outro dói também, reflete também em mim, né? Então, é isso que ele está falando para a gente não deixar que a palavra em si, né, ela nos afaste do processo do autoconhecimento, da reflexão. E aqui eu trago também assim, bom, nós não temos o poder de mudar uma decisão de um líder político, né, lá nessa instância diretamente, mas nós temos e a gente tem praticado alguns grupos o recurso da prece pelos líderes mundiais, né, por aqueles que estão no comando de países, de estados, de grandes empresas, através do qual é gerado recursos de sobrevivência para muitas famílias. Então, nós estamos, como fazemos parte desse coletivo, nós temos o poder da oração, por exemplo, temos o poder da prece, de vibrarmos uns pelos outros e de vibrarmos por esses nossos líderes que estão aí atualmente com essas tremendas responsabilidades, para que eles consigam elevar o padrão de entendimento, de sintonia, de padrão moral, ético, né? O padrão de vibração amorosa de cada um deles, para que eles consigam desenvolver a empatia necessária, né? Para que o materialismo que leva a essas disputas possa ser superado, né? Pelo sentimento de fraternidade, de solidariedade humana, né? Então, nós, como estamos nesse coletivo, ao invés de nos deixar deprimir e abater por estarmos nesse coletivo, nós podemos assumir uma posição nesse coletivo proativa, no sentido de tirar um momento do nosso dia, da nossa semana, para vibrar por esses que estão tomando as decisões, que estão influenciando o destino e a vida de tantas pessoas, porque eles estão
semeando na sua própria vida. E eles terão um dia que resgatar e que colher esses efeitos das decisões, às vezes, equivocadas, né? Que eles estão tomando hoje. Então, pensar nesses como nossos irmãos também, né? E vibrá-lo, envolvê-los em vibrações fraternas, lembrando que eles são filhos de Deus e que todos nós estamos no mesmo processo de desenvolvimento e de evolução. Um abraço a todos. Se vocês gostaram, ou se vocês pensaram totalmente diferente, deixe um comentário, deixe um like. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Indique para alguém. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.